E aí, gente, tudo bem com vocês? Tem 2 meses que eu tô mais disciplinada com a prática meditativa ao longo do meu dia. Então, assim, não restringir o momento meditativo à prática sentada. Eu tenho procurado ao longo do dia ter uma relação mais meditativa com as coisas, no sentido de não ficar refém da minha atividade mental, ficar concentrada na minha respiração, no meu corpo, na pessoa com quem eu tô falando, na atividade que eu tô fazendo, né? Então eu tenho feito isso ao longo do dia, eu posso falar mais aqui sobre isso se vocês gostarem desse assunto, mas é algo que tem feito assim, gente, sei lá, tem feito uma diferença assim, é até difícil colocar em palavras, porque realmente mudou o meu, assim, estar no mundo nos últimos 2 meses. E eu tenho colhido frutos muito concretos disso. Mas o que eu queria falar aqui nesse vídeo é sobre algo específico que está dentro dessa prática, que é um ajuste na intenção das ações. Como assim, Lili? Eu acho que tem uma coisa muito comum, principalmente quando a gente está num dia mais ocupado, talvez, ou num dia normal mesmo, mas é uma coisa muito comum que é fazer as coisas pra ter a coisa feita. Então, assim, quando você, sei lá, você vai lavar a louça, você lava a louça, você fala, é como se você falasse assim pra você mesmo: eu vou lavar a louça, né, estou indo lavar a louça, ou estou indo ter a louça lavada. Estou indo escrever um texto, você está no computador para, sei lá, escrever um relatório ou para ter o relatório feito. Né? Vou passear com o meu filho ou eu vou fazer isso e aí já vou, sei lá, vou ter ticado o passeio. Entende o que eu quero dizer? Então eu acho que muitas vezes a gente coloca a intenção da ação como a ação acabada e não a ação em si. E mudar essa mentalidade faz toda a diferença. Então, vou lavar a louça, não é ter a louça lavada. Ter a louça lavada é algo que vai acontecer se eu lavar a louça. Mas a minha atenção está na ação de lavar a louça. E na mesma coisa, no relatório, escrever o relatório. É muito interessante como esse ajuste muda a sua relação com a atividade, pelo menos é o que tem acontecido comigo. Como tem mudado a minha relação com as atividades ao longo do dia, principalmente aquelas atividades repetitivas, como lavar a louça, por isso que eu tô dando esse exemplo. Porque são coisas que a gente já faz querendo já ter feito, ou ginástica, por exemplo, faço querendo já ter feito a ginástica. E isso acaba deixando você meio alienado da própria ação, você está separado da sua própria ação, a ação entra como um obstáculo no seu dia. E isso acaba esvaziando o sentido do dia, porque, veja bem, você está vivendo, a gente vive, né, no tempo, no dia, você está vivendo querendo liquidar as coisas, querendo se livrar das coisas. Só que essas coisas também são vida, essas coisas estão no nosso dia. Então, quando a gente tem essa mentalidade de querer liquidar, né, querer ter feito, querer, né, ticar, já fiz, o dia acaba se esvaziando. E quando o dia se esvazia, a sensação de vida se esvazia. Você cai num vazio mesmo, porque você tá como que separado da atividade que você tá fazendo, porque a sua intenção, né, mental é num futuro imaginário, não tá aqui, né, tá lá na frente, quer ter feito o rolê. E, na verdade, a ação, ela está no presente. A gente não consegue sentir o ser no futuro ou no passado, porque o ser né, ele tá aqui. Tem uma vida manifesta, né, uma vida que se manifesta em nós, e essa vida só pode ser sentida no agora, só pode ser sentida no presente. Então, de novo, né, quando as tarefas, as coisas que a gente faz, elas entram como um obstáculo, saco, vou lavar a louça, eu tenho que ir no passeio, por exemplo, vou no passeio, legal, é uma coisa boa, mas o trânsito até lá, eu tenho que me vestir, ou então tenho que me vestir rápido, eu tenho que fazer, tá tudo no fazer, né, então agora a minha intenção qual que é a ação, né? Como que eu vou fazer esse ajuste de intenção em relação à ação? Agora a minha ação vou me vestir para o passeio, né? E isso entra inclusive em quanto tempo que eu vou separar para isso, para não fazer as coisas correndo, né? Porque o negócio não é
ter saído de casa, né? O objetivo é sair de casa. Tudo que vem antes do objetivo está enchendo o saco, está na minha frente, está me atrapalhando. Gente, não tem como não ficar estressado assim, de novo, esvaziado. Eu acho que um tema que eu gosto, porque não é um vazio, assim, aquele vazio da meditação, que é um vazio criativo. Não, é uma sensação de falta de presença, é um esvaziamento que vem da falta de vida, um murchamento, esse esvaziamento que eu tô falando, entendeu? Então, e aí, como fazer isso, né? Nossa, Lili, mas só se eu pensar isso, você acha que já muda e tal, né? Eu acho que é tomar consciência, né? A primeira coisa é tomar consciência, falar, bom, o nosso dia é cheio de ações. Então, quando a gente toma consciência, né, do que eu vou fazer agora, eu vou lavar a louça, esse futuro super próximo, né? Vou lavar a louça, tá indo lá, não é uma coisa que você fica pensando, né? Não, você faz. Tem coisa que a gente fica pensando, filosofando, tem coisa que você faz, faz o que tem pra ser feito, né? Porque essa mesma coisa, sabe esse sofrimento? Você tá no sofá, saco, eu tenho que lavar a louça. Uma atividade que era pra durar 20 minutos acaba durando 2 horas porque você tá pensando. Mas, de novo, você tá separado da ação. A sua intenção não é a ação, você tá no futuro, né? Já vislumbrando que você vai ter que lavar a louça e isso vai ser um saco, isso é muito chato. Você perde o contato com o aqui que você tá fazendo, você tá contaminando esse seu aqui com um futuro projetado que é chato, né? E depois quando você vai lavar nem é tão chato assim. Tem um vídeo que eu falo justamente disso, como que muitas vezes não corresponde o nosso estado imaginado ao estado emocional imaginado à emoção que realmente acontece. Sabe aquela coisa? Ah, eu vou lá visitar minha tia, que saco, não sei o que. Aí você vai visitar sua tia e é legal? Ou então é chato, mas não, nem de longe é tão chato como você pensar. Então, a nossa imaginação é tipo, sem limites, né? E o mundo mental, ele pode se descolar totalmente da realidade, né? A gente pode, a partir do pensamento, compreender melhor a realidade, que é super legal, mas pode, inclusive, fugir da realidade. O pensamento, estava conversando com um amigo esses dias sobre isso, no meu clube do livro. A gente se encontrou antes do clube começar, antes das pessoas chegarem, e a gente ficou conversando sobre, aí já é outro assunto, né? Mas a gente ficou conversando sobre como o pensamento, a relação entre o pensamento e a ação, ela não é tão direta e a interação entre pensamento e ação, ela é muito complexa, ela não é simples, né? Se fosse assim, a pessoa faria análise por, sei lá, 10 anos, não existiria uma pessoa que faz análise por 10 anos e é babaca, não existiria um professor de ética que é antiético. Não tem, a relação não é tão simples assim entre o que você pensa e o que você faz, né? Você pode pensar uma coisa, fazer outra, você pode na sua cabeça resolver todo um rolê de relacionamento e na prática o seu relacionamento tá um lixo, né? Na sua cabeça, teoricamente, você sabe uma porção de coisas, não consegue aplicar essas coisas. Então tem o pensamento puro e o pensamento aplicado, digamos assim, e nem sempre é tão direto a relação, a interação nem sempre é simples. Pensar nem sempre melhora as coisas. Às vezes você tem uma ação que vem muito mais de um insight, você faz e é boa, do que é boa para aquilo, enfim, tem sentido, do que às vezes o negócio você ficou pensando um tempão, porque você pode pensar em loopings neuróticos, você pode se enganar achando que aquilo tá, sabe, você tá compreendendo melhor uma coisa, na verdade você só tá distorcendo a realidade por meio do pensamento, porque é por meio do pensamento também que você distorce, então não é tão simples. Mas voltando, né, eu acho que é muito mais sobre percepção do que pensamento, é muito mais sobre tomar consciência do que ficar caindo na narrativa, interpretando, não é isso, é mais simples aqui o que eu tô dizendo, né? Você percebe, você tá fazendo coisas ao longo do seu dia, então você percebe, né, porque você tá fazendo uma coisa e qual que tá a sua mentalidade naquela coisa, aquela sua visão de mundo. Visão de mundo não é um monte de pensamento, é só uma visão, é ou não é? Qual que é a sua visão? Qual a mentalidade que tá guiando aquela ação? Aquela ação tá sendo guiada por qual mentalidade? E é interessante pensar isso, como que o nosso dia, de novo, pode ficando poluído por essa mentalidade de correria, né, de atravacar, que no fundo é uma mentalidade de falta de contato com a vida, né. Eu gosto muito quando a Clarice escreve na Paixão Segundo de H, que a felicidade é uma forma de contato com as coisas, né. Porque se você tira o contato, nesse sentido que eu estava falando do esvaziamento, se você não tem contato com as coisas, você não tá feliz porque você tá em outra. Felicidade. Felicidade é uma palavra, enfim, isso pode ser usado para muitas coisas, né? Mas você tá num túnel mental, você não tá ali no presente. Então, se você entender essa
felicidade como a felicidade genuína ela não vem de uma coisa mental, né? Ela vem do que você está fazendo agora, né? Só aqui que é verdadeiro, né? Um instante que é verdadeiro. Então, se você se separa desse instante, de novo, você vai experimentar esse esvaziamento ou essa infelicidade, né? Nessa linguagem da Clarice. Então, para não liquidar, né? Não quero viver liquidando as coisas, quero estar presente. Como fazer? Não tem outro jeito. O jeito para estar presente é estar presente, né? É se conectar com a coisa. Então, seu pensamento começou a voar, você engaja com a coisa. Pode ajudar bastante sentir a respiração. Você pode sentir, é tudo parte do presente, porque a sua respiração é uma âncora para o presente, né? Então dá pra sentir a respiração e sentir lavando louça, tudo no mesmo combo, digamos assim, do agora. Porque o agora, ele tá composto por muitas coisas, né? Tem a minha respiração, tem a louça que eu estou lavando, o barulho da água que tá caindo, o passarinho que vai passar lá agora e tá cantando. Tudo está no agora. E se a minha atenção pula de agora, ela está no agora, né? Dá pra dividir a atenção entre a minha respiração, a água, a louça, o ato. Tudo está no agora. E o pensamento geralmente está no passado, no futuro, né? No futuro projetado, no passado ruminado, né? Então, ele tira do agora. É lógico que às vezes a gente precisa fazer isso, né? Precisa pensar, precisa, enfim, aprender com o passado, precisa, né, recorrer ao passado para resolver alguma coisa do presente e tal. Mas o ponto é que às vezes a gente fica assim o dia inteiro. E aí tem no final do dia uma sensação de realmente não teve, sabe, o dia passou, um filme que você não viu, entendeu? Você não tava lá, uma viagem que você não fez, um lugar que você tava, mas não tava, né? Então é muito interessante também como é mais relaxante viver desse jeito, não ficar sempre mirando na ação concluída, mas na ação sendo feita, né? Enquanto ela está sendo feita. Depois vai ter outro momento que é a ação concluída. Você vai olhar para a pilha de lavar louça, vai te dar uma legal, e acabou, vai para outra ação, né? Então é muito mais leve, fica muito mais leve, eu acho, fazer esse ajuste da intenção das ações. E não é um ajuste por meio do pensamento, da reflexão. Eu acho que é uma mentalidade mesmo. Um jeito muito legal de saber, eu acho, qual que é a sua mentalidade, é se tudo tá entrando como um obstáculo, né? Tá entrando como um obstáculo, né? Ai, saco, não sei o quê. Porque você tá brigando com a ação, né? Você tá brigando com o presente. Não tem alegria possível quando você tá brigando. O seu momento está oferecendo uma coisa, você está querendo outra, né? Mesmo se você quiser mudar o que tá acontecendo, óbvio, né, que às vezes a gente quer mudar, tá acontecendo uma coisa, a gente quer outra, mas o primeiro passo para mudar é aceitar que aquele é o momento atual, né, aquele é o presente, é aquilo que tá acontecendo. Porque negar o que tá acontecendo, isso só leva pra angústia, tristeza, enfim, é o caos, né, porque o que é, o que não é, não é. Se é e você não quer que seja, tudo bem, você pode tentar mudar se está ao seu alcance, mas no momento isso você não pode mudar, o fato de que no momento é daquele jeito, né? Senão você vive contrariado. Viver contrariado é muito chato, né? É uma relação alérgica com as coisas, uma relação alérgica com o que está acontecendo na realidade, a realidade entendida como esse espaço, né? Compartilhado, assim. É difícil viver assim, é muito difícil. Tudo vira um peso, tudo vira um peso. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contem aí como é essa questão pra vocês. Até a próxima.